vocação e missão da Igreja, responder ao apelo, Senhor, de sermos no mundo a certeza da pátria, milagre do amor. Ó bom Mestre, a você corremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, sua graça nos faz assentar. Para o mundo mais justo. Ó bom Mestre, a você recorremos, ajudai-nos a viver, recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes unidos nesse de jejum, Deus é nosso ofício. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes mesmos de comer. A fome agrava no mundo. A carência do mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajuda-nos a vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o
Muito boa noite a todos, canal Dons ao vivo neste sábado. Boa noite, meus irmãos Antônio Caldeira, teólogo Wilson e diácono Cícero. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, diácono Cícero. Boa noite, teólogo Wilson. Boa noite a todos os internautas. Bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Boa noite, estamos ao vivo em todas as páginas, Comunidade Olhar de Misericórdia, página Permita-se, página Canal Dons, claro, página Ponto com Deus, uma boa noite, e as demais páginas que nos acompanham nesta noite. E hoje estamos felizes, nossa segunda live aqui, nesse mês de fevereiro. Agora voltamos com nossas lives, depois de um tempo não ter live no sábado, durante o mês de fevereiro, e agora na quaresma, já voltamos aqui com nossos temas semanais, nossas pregações, e começamos na quarta, dando início à campanha da fraternidade, claro. Este sábado faremos a partilha, que nem mandaram para a gente. Cadê a partilha do canal Dons? Está aqui, gente, vai ter a partilha, só que hoje partilharemos aqui o evangelho do domingo, claro, vamos falar um pouquinho da quarta-feira de cinza e vamos falar da campanha da fraternidade? Vamos falar da campanha da fraternidade, porque, queira ou não, ela engloba esses 40 dias de quaresma aqui, e vamos estar falando ao longo da semana também, juntamente com o diácono Cícero, que tem um excelente material para passar para a gente. Quem não assistiu a live da semana, eu convido a assistir a live da quarta-feira. Revejam, porque você acompanhando desde a primeira live, vai ficar melhor entendimento de vocês para acompanhar as demais lives aqui do canal Dons. Gente, vamos lá, fica à vontade. A casa é nossa e vocês vão mandando nos comentários, compartilhamentos, suas perguntas, que eu vou passando aqui para o diácono, para o Antônio Caldeira e para o teólogo Wilson responder para vocês. Nos intervalinhos aqui, de uma passagem para outra, a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá certo? Fica à vontade, meus irmãos. Vamos iniciar, então, a nossa live, então, com a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo ao Papai do Céu para que ilumine cada um e cada uma de nós, para que nós possamos aproveitar bem esse momento, né, da qual nós vamos estar falando sobre a campanha da fraternidade, e se o tempo nos permitir, falar um pouquinho também sobre o evangelho de amanhã, né, primeiro domingo da quaresma. Vamos fazer a nossa oração e depois daremos continuidade a esse nosso encontro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas há uma Ave Maria também. Maria, ela é a mãe de Jesus Cristo, ela é a mãe de cada um e cada uma de nós. Foi ela que falou sim ao pedido de Jesus Cristo, né, aos seus ensinamentos, e que nós também possamos aprender desse grande exemplo, dessa grande mãe, e também falar o sim, aquilo que Jesus nos pede, para que a gente possa seguir com amor e com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar o nosso início, né? Antônio, o Wilson, fique à vontade aí, se vocês quiserem já começar com a introdução. Vai começar, Wilson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, diácono Cícero. Boa noite, Antônio. Boa noite, irmãos e irmãs que estão assistindo. A paz do Senhor para a sua vida e para a sua família. Amém? Amém. Como foi falado, nós amanhã vamos entrar no primeiro domingo da quaresma. E para começarmos, eu vou falar para vocês o comentário inicial no dia de amanhã, que é assim:
no início da nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus nos convida à conversão, isto é, a recolocar Deus no centro, como prioridade de nossa existência, o aceitar a comunhão com Ele e a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo com fidelidade os seus projetos. O exemplo de Jesus nos ajudará nesse sentido, e o Espírito recebido por Ele e por nós será a nossa força. Irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar o canto inicial, que ele é assim: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, junto andemos, eis o tempo de conversão. Irmãos e irmãs, hoje nós temos bastante assunto para falar. Nós vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês da quarta-feira de cinzas. Nós até comentamos algo quarta-feira mesmo, mas eu queria passar mais um pouquinho para vocês. E também vamos falar da campanha da fraternidade e também da leitura do Evangelho do dia de amanhã. Mas para nós começarmos, vamos começar orando, porque orar nunca é demais. E eu vou falar para vocês de novo, igual foi na quarta, a oração da campanha da fraternidade 2023. Fraternidade e fome, dai-lhe vós mesmos de comer. Que esse texto é tirado do Evangelho de São Mateus, do capítulo 14 ao versículo 16. E a oração da campanha desse ano é assim: Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhe vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém? E também, irmãos e irmãs, peço que Deus nos abençoe, fazendo de uma forma que as nossas palavras sejam suas palavras. O que nós falarmos é o Espírito Santo que vai falar para nós. E para fazer uma pequena introdução sobre o que é a quarta-feira de cinzas, nós fizemos esse momento há muito tempo, alguns dias atrás, e falamos um pouquinho sobre o assunto, mas como ele ainda está novo no nosso tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também. E na quarta-feira de cinzas, antes do primeiro domingo da quaresma, os fiéis, recebendo as cinzas, entram no tempo destinado à purificação da alma. Com este rito penitencial, surgido da tradição bíblica e conservado na tradição litúrgica até os nossos dias, é indicada a condição do homem, pecador, que exteriormente confessa sua culpa diante de Deus e exprime assim a vontade de conversão interior, na esperança que o Senhor seja misericordioso para com ele. Por meio deste mesmo sinal, inicia o caminho da conversão, que alcançará
sua meta na celebração do sacramento da penitência nos dias antes da Páscoa. A bênção e imposição das cinzas são realizadas durante a missa, ou também fora da missa. Nesse caso, permite-se a liturgia da palavra, concluída com a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, vou falar para vocês agora como e onde surgiu o uso litúrgico das cinzas. O uso litúrgico das cinzas tem sua origem no Antigo Testamento, na tradição bíblica, como na maioria das religiões antigas. As cinzas simbolizam a insignificância humana, sua fugacidade e precariedade. Assim, no livro do Gênesis, estou corajoso para falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Podemos ver isso em Gênesis 18, 27. As cinzas também simbolizavam dor, morte e penitência. Por exemplo, no livro de Ester, Mardoqueu se veste de saco e se cobre de cinzas, quando soube no decreto do rei Assuero I da Pérsia, que condenou à morte todos os judeus de seu império. Jó mostrou seu arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinzas. Daniel, ao profetizar a captura de Jerusalém pela Babilônia, escreveu: Volve-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. No século V a.C., logo depois da pregação de Jonas, o povo de Nínive proclamou um jejum a todos e se vestiram de saco, inclusive o rei, que, além de tudo, levantou-se, deu seu trono e sentou sobre cinzas. Estes exemplos retirados do Antigo Testamento demonstram a prática estabelecida de utilizar as cinzas como símbolo, algo que todos compreendiam, de arrependimento. Mas também Jesus fez referência ao uso das cinzas, a respeito daqueles povos que recusavam-se a se arrepender de seus pecados. Apesar de terem visto os milagres e escutado a boa nova, nosso Senhor proferiu: Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o silício e as cinzas. Como vemos, irmãos e irmãs, as cinzas é muito antiga, desde o Antigo Testamento. E para terminar a minha parte, vou passar para os irmãos. Para passar a minha parte, eu vejo qual é a origem da celebração da quarta-feira de cinzas na igreja. A igreja, desde os primeiros tempos, continuou a prática do uso das cinzas, com o mesmo sentido penitencial. Em seu livro De Poenitentia, Tertuliano prescreveu que um penitente deveria viver sem alegria, vestido com um tecido de saco rude e coberto de cinzas. O famoso historiador dos primeiros anos da igreja, Eusébio, relata em seu livro a história da igreja como um apóstata de nome Natalis se apresentou vestido de saco e coberto de cinzas diante do Papa Seferino, para suplicar-lhe perdão. Sabe-se que num determinado momento existiu
uma prática que consistia no sacerdote impor as cinzas em todos aqueles que deviam fazer penitência pública. As cinzas eram colocadas quando o penitente saía do confessionário. Já no período medieval, por volta do século VIII, aquelas pessoas que estavam para morrer eram deitadas no chão sobre um tecido de saco coberto de cinzas. O sacerdote benzia o moribundo com água benta, dizendo-lhe: recorda-te que és pó, e em pó te converterás. Depois de aspergir o moribundo com a água benta, o sacerdote perguntava: estás de acordo com o tecido de saco e as cinzas como testemunho de tua penitência diante do Senhor no dia do juízo? O moribundo então respondia: sim, estou de acordo. Se podem apreciar em todos esses exemplos que o simbolismo do tecido de saco e das cinzas serviam para representar os sentimentos de aflição e arrependimento, bem como a intenção de se fazer penitência pelos pecados cometidos contra o Senhor e sua igreja. Foi a partir de todas essas experiências que a celebração da quarta-feira de cinzas foi surgindo na igreja. Era um gesto aplicado aos penitentes que marcavam sua entrada em um tempo de arrependimento para reconciliação, celebrado na Quinta-feira Santa. Naquela época, o sacramento da reconciliação era celebrado apenas uma vez na vida, considerado uma segunda salvação para os batizados que tenham cometido uma infração grave. Foi precedida por uma penitência particularmente rigorosa, marcada pela mortificação corporal. A partir do século XI, o gesto da imposição das cinzas parte de um rito menos rigoroso. Foi estendido a todos os cristãos no caminho para a Páscoa. Irmãos e irmãs, esse é um pequeno resumo do que a quarta-feira de cinzas precede. Eu vou deixar os irmãos falando. Como eu disse, então, temos 3 assuntos: a quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade 2023 e também o evangelho do dia de amanhã. Eles podem falar um pouco sobre todos esses assuntos, mas eu, quando voltar, desejo completar um pouquinho falando ainda sobre a quarta-feira de cinzas. Amém? Amém. Ô Cícero, vamos para o Evangelho, aí a gente volta depois para a campanha da fraternidade, como terça-feira a gente vai falar. Aí você pode proclamar o Evangelho. Aí a gente fala um pouco o Evangelho e depois vai para a campanha da fraternidade, que terça-feira a gente vai voltar a falar sobre a campanha global mais. Beleza? Você quer proclamar ou eu proclamo? Seu microfone está desligado, Cícero. Pode proclamar, por favor. Ok. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Espera aí que eu pulei aqui. Não é esse não, é de amanhã. Quem tiver aí pode passar para mim? Posso. Mateus 4,
1 Já até achei. o 11. Isso. Desculpa aí, povo. Já tinha proclamado mesmo? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se és filhos de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para o monte, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer começar, Cícero? Pode ser. Então, como nós vimos nesse evangelho, Jesus, ele também jejuou. Ele também fez as suas orações, porque ele foi tentado lá no deserto, como diz aí no evangelho. Assim como Jesus foi tentado, nós também somos tentados. Nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que viver em oração mesmo, porque a tentação mundana são muitos. Se a gente não ter cuidado, a gente começa a adorar outros deuses. Jesus, ele não adorou, mas existem outros deuses querendo fazer com que a gente adore a eles. E se a gente não se cuidar, se a gente não rezar mesmo, se a gente não orar, se a gente não jejuar como Jesus jejuou, se a gente não se retirar, se a gente não arrumar pelo menos um tempo para a gente ir à igreja, para a gente escutar a palavra de Deus, para a gente procurar colocar a sua mensagem em prática, nós caímos em tentação. A tentação, ela, assim como Jesus foi tentado ao poder, ao privilégio, à riqueza, nós também, nos dias de hoje, também somos tentados. Só que nós temos que orar e vigiar a todo momento para que a gente não caia em tentação. Jesus, ele não caiu em tentação. E ele alertava os discípulos para que o discípulo também fizesse o mesmo. Vivesse em oração, claro, também em ação, que a oração, ela vem acompanhada de ação. A própria palavra fala oração. Você tem que orar, mas também tem que fazer ação. E então, é um tempo, por isso que nós também celebramos, nesse tempo, a Quaresma. A Quaresma e a campanha da fraternidade também. A própria palavra campanha da fraternidade já nos mostra que
é uma campanha da qual nós temos que fazer uma campanha de fraternidade, nós temos que ser fraterno um com o outro. E ser fraterno, a gente tem que ser fraterno com o irmão, com o nosso próximo. Então, é por isso que eu lembro dessa palavra oração, porque ela vem em seguida, logo após a gente diz orar, vem falando também que nós temos que fazer ação. Então, nós temos que vigiar a todo momento, para que a gente não caia em tentação. Não, a gente pode cair em tentação verdadeiramente. Então, nós temos que se cuidar. Eu vou deixar para o Antônio falar um pouquinho sobre o Evangelho, porque depois a gente vai tentar falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, dando continuidade àquilo que a gente não tinha continuado, que a gente não tinha terminado na terça-feira. Vamos ver se a gente consegue dar uma continuidade. Então, por isso, eu falei bem breve, para que dê tempo o Antônio falar e ver se a gente consegue falar também um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. O teólogo Wilson já fez uma introdução, falou todo o sentido aí das cinzas, e aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o sentido da campanha da fraternidade, que também é ligado a esse tempo quaresmal, que faz parte também da nossa conversão. Antônio, fale um pouquinho sobre o Evangelho. Boa noite a todos. Então, esse Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, a gente tem que pegar o sentido daqui, porque a gente vê muitas pessoas falando, Jesus aqui, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus homem, aqui ele está sendo Jesus homem, e ele é tentado pelas essas 3 tentações. Então a gente tem que ver, quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Jesus não estava sozinho, estava com o Espírito Santo. E muitas vezes nas nossas tentações a gente tem que, por isso que o Cícero falou de oração, de fraternidade, a gente tem que estar em comum a oração, para que a gente, com o Espírito Santo, possa vencer as tentações. Jesus, porque essas tentações, se a gente observar, são tentações que todos nós gostaria de ter. Como a gente fala aqui caiu muito bem, como a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade, quem não gostaria de transformar as pedras em pão e saciar a fome de todo mundo? Quem não gostaria de ter todo o poder para poder ajudar tantas pessoas, ter o poder da riqueza, para poder ter todos os outros poderes? E quem não gostaria muitos gostariam, mas eu acho que não, de ser como Deus. Mas só que essas tentações, elas nos colocam num ponto de que se a gente for lá na primeira leitura de hoje, a desobediência, o pecado original. E a gente não pode estar ligado a esse pecado original. Não podemos desobedecer a Deus. E essas tentações, elas vêm no nosso momento de fraqueza. Imagine para uma pessoa que está passando fome e você falar que você consegue transformar a pedra em pão. E aí a gente pode lembrar de muitas histórias que o nego falava da sopa de pedra, que é uma história muito bonita. Se a gente for falar de tantas coisas aqui que esse Evangelho nos coloca, mas a gente tem que ficar centralizado nas tentações que o mundo oferece. E o mundo, cada dia, oferece. Só que o inimigo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. Tem um outro evangelho, não sei se é Lucas ou Mateus, que vai falar que é maior que esse, e vai falar, no momento oportuno, ele voltará para tentar Jesus. E esse momento oportuno é na morte de Jesus na cruz, onde ele vence o inimigo. O inimigo, ele tem medo da cruz. O inimigo, ele tem medo de uma Ave Maria bem rezada, porque Nossa Senhora deu o primeiro sim,
E o maior medo que ele tem é o medo da cruz. Porque na cruz Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus nos deu a salvação. Então a gente tem que pensar, o inimigo, ele tem essa característica de saber qual que é as nossas fraquezas. Por isso que Jesus fala, orai sem cessar. Porque sempre o inimigo vai estar nos rodeando para querer saber a nossa fraqueza. Muitas vezes nós estamos em um momento fraco. Hoje em dia, com essa onda de internet, hoje em dia, com essa onda de nego fazer fake news, nesse dia, e que as pessoas pensam mais no ter do que no ser, o inimigo ele vai muito nessas fraquezas. Então, essas três tentações de ser, ter e poder, é essas que a gente temos que enfrentar. Então, e a gente precisa imaginar. Eu vou deixar aqui apenas uma introdução, também para o tempo está curto, uma introdução, Cícero, só para a gente poder... Muitos já leram, mas esse poema que eu vou ler aqui, só para a gente entender, é de 1947. Manuel Bandeira fez esse poema, e esse poema é tão atual para nós, tão atual, que às vezes a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque a gente está numa escuridão. A gente está numa escuridão em que, quando fala da campanha da fraternidade, vai muita gente nas redes sociais falar que a campanha da fraternidade, que os bispos são comunistas, falar que a campanha... Ué, quem está falando isso é Jesus. Dá-lhes vós mesmo de comer. A igreja só está replicando aquilo que Jesus fala. A igreja só está replicando, porque se não tivesse ninguém com fome, não haveria de ter mais campanha. Se não tivesse ninguém necessitando de alimento, não só de alimento corporal, mas alimento espiritual, não haveria mais campanha. Então, eu vou ler o poema do Manuel Bandeira, e não vou me exaltar muito, para deixar o Cícero aí falar, que é um poema muito bonito. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, o bicho, meu Deus, era um homem. Era meu irmão, era seu irmão, é aqueles que Jesus falou, estivesse com fome, me desses de comer. Essa é a nossa reflexão. Passa a bola para você, Cícero. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Muito bonito, viu, Antônio, o poema. Você falando desse poema, eu lembro de um rapaz, foi domingo passado, eu estava conversando com ele, eu fui no parque, e aí eu estava conversando com ele, ele falou para mim, Cícero, eu estava no centro da cidade, e eu vi um homem bebendo água, ali onde a água estava escorrendo na sarjeta ali, ó, o homem estava com tanta sede, estava bebendo água lá. E foi na hora que eu vi, eu quase chorei. E eu cheguei e falei para ele, para. Corri, vou comprar uma garrafa de água. Correu, comprou uma garrafa de água e deu para esse homem. Então, gente, a situação, igual o Antônio falou, situação da fome, existe. Tem muita gente passando necessidade, muita gente passando fome.
E essa campanha da fraternidade, ela vem para ver se sensibiliza o povo, se sensibiliza a sociedade, é um dos objetivos da qual a gente falava semana passada, e as igrejas católicas, evangélicas, que também, que eu sei que tem pessoas evangélicas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, as igrejas têm que se sensibilizar pelo nosso próximo. Então, as campanhas, ela vem para ajudar a gente a enxergar a realidade e procurar fazer a ação, igual a gente falava ali do sentido da oração. Então, a campanha da fraternidade, ela não começou hoje. Não é a primeira campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela começou em 1961. Boa noite, Arlete. Ela começou, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Então, a campanha da fraternidade, ela começou em 1961 por 3 padres. Eles fizeram isso para angariar fundos para as cáritas, para ajudar as pessoas necessitadas. Depois, em 1962, 16 paróquias se ajuntaram a essa paróquia desses 3 padres aí, essa diocese, paróquia, desculpa, diocese, 16 dioceses, depois se juntaram, e lá, isso foi no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Eles se juntaram a esses padres, esses 3 padres, e fizeram fizeram essa campanha da fraternidade aí para ajudar aquelas pessoas daquelas regiões. Depois, em 1964, ela se estendeu nacionalmente, sobre toda a nação, aqui no Brasil, né? Então, ela se estendeu, essa campanha da fraternidade, em 1964, se estendeu. E a cada ano ela vem com uma insistência para nós. Ela vem nos insistindo para que a gente possa se converter. Nós estamos fazendo, e se pode ver que eles fizeram bem bolado, que eles fizeram justamente na campanha da fraternidade, para ver se o povo, se nós se sensibilizamos, né, e possamos levar à frente essa campanha da fraternidade. Mas só que, como o Antônio falava, infelizmente, tem muita gente que parece que leva para o outro lado e começa a falar um monte de coisa. Campanha da fraternidade, fraternidade. O cristão tem que ser fraterno. Se ele não for fraterno, ele não está se convertendo. As cinzas que ele recebe no dia da quarta-feira de cinza é um sinal de conversão. Se eu não for fraterno com o nosso irmão, eu não estou me convertendo. E a cinza que o teólogo Wilson falou o significado dela, para que ela vai servir na minha testa? É para mim me converter ou não? Então, a todo ano tem um tema diferente, e esse ano a gente sabe que está tratando sobre a fome. A gente já falava já na terça-feira, que já é a terceira vez, foi quarta-feira, né? Que já é a terceira vez que trata esse tema da fome. 1975, 1985, e agora 2023 voltou a falar sobre a fome. Por quê? Porque a fome no Brasil está muito. E aí a gente falava algumas causas sobre o porquê. Eu não vou voltar muito atrás onde a gente estava falando, mas a gente falava algumas causas da fome, né? Da qual
está assolando esse Brasil, esse mundo, né? Então, algumas das causas que eu vou falar bem rapidinho aqui, por exemplo, só lembrando para vocês que eu estou falando também, não são palavras minhas, foi uma pesquisa que eu fiz diante da ANEC, que é a Associação Nacional da Educação Católica do Brasil. Então, claro, a CNBB produziu também muitos materiais, e aí eles trouxeram todas essas pesquisas, e aí eu pesquisei. Então, aí eles colocam quais são as causas da fome, a estrutura fundiária marcada pelo latifundiário. A gente sabe, eu estava fazendo uma pesquisa, que só no Paraná e o estado de São Paulo tem 300 ricaços que detêm essas terras na mão deles, latifundiários que detêm essas terras na mão dele, enquanto 4,8% da humanidade, do pessoal do Brasil, que estão à procura de terras para plantar. Olha lá, o Antônio está com o livrinho da campanha da fraternidade, acho que é o texto base, está nos mostrando, tá? Que é da campanha da fraternidade, o Wilson também. Então, gente, nós temos que sensibilizar. A gente não pode dizer que nós somos indiferentes, não podemos se colocar como indiferente à campanha da fraternidade, porque ela faz parte também da nossa conversão. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que se diz que é cristão ficar xingando, ficar falando um monte de coisas sobre a campanha da fraternidade. Eu fico muito triste, gente. Eu acho que a gente tem que rever isso aí, né? Porque, olha, eu fico triste mesmo. Uma outra causa é a política agrícola a serviço da economia, que é uma outra causa da fome. Um outro é o desemprego e o subemprego. Tem um rapaz aí, colocou, aí depois o Rodrigo fala algumas coisas que vocês estão falando aí, tá bom? Ganha. Jean. Não sei. Oi? Jean Fortunato. Tá. Então, política salarial perversa e injusta, né? Quantas injustiças a gente vê, o salário das pessoas, a desigualdade como é grande, né? Tem um canto de Zé Vicente, que eu vou até cantar um pouquinho aqui para vocês verem a letra de Zé Vicente. Zé Vicente já fez há muito tempo, que é assim, ó, bem rapidinho, ele fala assim: e de repente nossa vista clareou, e descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor. Nós descobrimos o valor da união, que a arma poderosa derruba até o dragão. Já sabemos que a riqueza do patrão e o poder dos governantes passa pela nossa mão. E, de repente, nossa vista clareou. E descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor. Nós descobrimos que a seca do Nordeste, que a fome, que a peste não é culpa de Deus Pai, e a grande culpa é de quem manda no país, fazendo o povo infeliz desse jeito que não vai. E, de repente, nossa vista clareou, e descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor. O que nós vemos é deputado e senador, militar e jogador, recebendo milhões. Enquanto isso, o povo trabalhador, derramando seu suor, tem que viver de tostões. E, de repente, nossa vista clareou. E, de repente, nossa vista clareou. E descobrimos que o pobre tem valor.
tem valor, tem valor. E descobrimos que o pobre tem valor. Tem valor, tem valor. Será que nossa vista clareou mesmo de verdade? Será que se nossa vista tivesse clareado mesmo, e a gente descobrisse que o pobre também é filho de Deus, tem valor? Será que existia essa desigualdade igual está tendo? Então, essas políticas salarial perversa e injusta também é por causa, das vezes, de nós mesmos, que não prestamos atenção às coisas, fazemos as coisas de qualquer jeito, e depois vai acontecendo esses tipos de coisas. Vocês podem ver, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nas épocas das políticas, em quem que nós, às vezes, votamos. Então, é complicado. O desmonte, eu tinha falado também, o desmonte de políticas públicas. Tem que ter políticas públicas voltadas para as pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal. Só que aí cabe a cada um e a cada uma de nós querer que as coisas aconteçam. Agora, quando a gente rejeita até uma campanha de uma fraternidade, que é a igreja, entre aspas, porque é um grande esforço da CNBB, tem bispos também que se esforçam muito, mas, infelizmente, a grande maioria não querem saber da campanha da fraternidade. Eu fico muito triste com isso, porque não se fala muito da campanha da fraternidade nas igrejas, eu acho que na católica, eu acho que nas evangélicas, muito menos. Então, eu fico muito triste com isso, porque faz parte da nossa conversão, e a gente não leva a sério isso. Comportamento imorais da população. Esse é um comportamento imoral da população. E aí a gente mostrava também alguma coisa aqui que eu vou... as consequências da fome. Quais são as consequências da fome? Destruturação familiar, aumento da violência doméstica. A fome causa tudo isso. A perda do sentido da vida, adoecimento generalizado, consumo de alimentos ultraprocessados, porque tem muito alimento aqui, mas os alimentos daqui vão para fora, depois vem esse ultraprocessados para que a gente possa comer. Aumento da criminalidade, e às vezes a gente só reclama porque tá acontecendo tanta coisa, tanto roubo, tanta que a gente vê, mas é tudo por causa disso. E da fome, do desespero de muitas pessoas que passam, a falta da partilha que não há, e aí acontece esse tipo de coisa. E qual que é a alma da fome? A alma da fome é a política, da qual muitos de nós falamos que temos nojo, muitas pessoas, com licença da palavra, muitas pessoas dizem, eu não gosto de política, mas você, meu irmão e minha irmã, que você goste ou não, mas você depende dela. Então, esse aqui é o grande problema. Então, por que a política, por que a alma da fome é a política? Por causa do patrimonialismo assistencial, do clientelismo, que são fatores da nossa cultura política, que a situação de fome, muitos políticos sabem disso,
e se aproveita dessa situação nesses momentos, e por isso sabe que nós não se preparamos, não queremos saber de nada, que a gente não quer saber, e aí e faz com que a gente caia nessas situações. Então, vamos ver então um pouquinho do que eles falam também sobre iluminar com a luz da palavra. Nós devemos saber iluminar com a luz da palavra, porque a fome, olha, a fome é um escândalo. A fome é um escândalo. Por que que eles falam que a fome é um escândalo? Porque, olha, 1% da população detém 50% da riqueza. De 100%, 1% detém os 50% da riqueza. Olha só. Então, o Brasil, ele é um grande produtor de alimento. Se há pessoas passando fome aqui no Brasil, é porque não há partilha das riquezas e daquilo que é produzido aqui. Depois, a fome ela é um contra-testemunho. Mas por que um contra-testemunho? Num país de maiorias cristãs, onde nós somos maioria cristã, a fome só tem espaço porque nós esquecemos do Evangelho, que nos ensina a caridade e a partilha. A campanha da fraternidade, ela nos chama a atenção para quê? Para a caridade e para a partilha. E por que que eu rejeito a campanha da fraternidade? Por que que eu não aceito a campanha da fraternidade? Então, nós devemos repensar sobre isso. Devemos repensar sobre isso. Se nós falamos dessa época que é um tempo de conversão, é um tempo de perdão, um tempo de reflexão, um tempo de oração, então nós temos que rever, pensar isso aí. Deus, ele alimenta o seu povo. Ele não é indiferente com a fome do povo. Deus alimenta o seu povo. O Antônio já falava isso é bíblico. Deus alimenta o seu povo. Vocês lembram quando o povo estava lá no deserto com fome? Deus arrumou um jeito rapidinho, isso lá no Antigo Testamento, e fez com que o maná descesse para que fosse saciado a fome daquele povo. Então, Deus se sensibiliza com a fome do povo. Agora, por que nós ignoramos um tema de campanha da fraternidade que vem nos instruir para que a gente possa se sensibilizar sobre a fome das pessoas? Os profetas, também lá no Antigo Testamento, eles já denunciavam o descaso com os pobres. Ele denunciava o descaso com os pobres. A grande denúncia dos profetas, que os profetas faziam com relação àqueles que não transformam a fé em obras e preocupam-se apenas em saciar o seu próprio desejo. Ele, os profetas, denunciava muito isso. Eu estou correndo bem rápido para a gente... Jesus, ele alimenta os famintos e se faz pão para toda a humanidade. Vocês estão lembrados que ele alimenta e ele se faz pão. Vocês viram que tem até uma passagem do Evangelho, não lembro agora em qual está, mas vocês devem lembrar, tem uma passagem do Evangelho que ele fala que quando Jesus fala para os fariseus lá e os judeus que ele se doa em carne, que alguém vai comer a carne, e fala, esse homem está ficando doido. Ele está falando para nós que o pessoal vai comer a carne dele. Então, Jesus, ele se doa totalmente, de corpo, alma, coração, carne, pela humanidade. Não apenas, Jesus, ele parte o pão, mas ele oferece a si mesmo como pão. Ele se oferece como pão vivo. Eu sou o pão vivo, né? Para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Isso. Aí o Papa Francisco, ele vem e traz uma mensaginha também falando sobre esse tempo de
quaresmal da qual nós estamos vivendo. Ele fala o seguinte: nós não podemos propor-nos um ideal de santidade. Olha só, nós não podemos propor um ideal de santidade se a gente ignora as injustiças deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, e ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora, enquanto as suas vidas passam e termina miseravelmente. Então, isso é uma mensagem dele. Eu estou quase terminando, Rodrigo. Vi que você já apareceu. Deixa eu só... Não. E que eu preciso só falar duas coisinhas aqui, gente. Não esquenta comigo, não. Sem sons, Rodrigo. Aqui só Sem para som. passar aqui uma boa noite para Arlete Ferreira, que está acompanhando, o Jean Fortunato também, que deixou mensagem, Elvira das Graças Albuquerque, que está por aqui também, Oswaldo Dias, Carlos Alencar, seu José Maria, boa noite, bem-vindo também. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos nas páginas e a interação do pessoal da página Ponto com Deus. Tem a Marli, a Cristina, a Rosângela, bastante participação nas demais páginas também. Uma boa noite também a Simone, que acabou de chegar aqui na nossa Simone, mano. transmissão também. Zé Maria, acho que, se não me engano, Zé Maria já foi vereador, né, aí em Itaquá, né? Não sei se o Rodrigo conhece ele, se não me engano, foi em Itaquá. Abraço. E também ele é da comunicação, para mim parece que ele foi radialista também. Ele é uma pessoa que sempre está nos acompanhando também aí no canal Dons. Então, uma ótima noite para todos vocês. Então, testemunho que nos ilumina. O nosso irmão. Testemunho, eu estou terminando, tá, Antônio e Wilson? Testemunho que nos iluminam. Obras e iniciativa da igreja que ajuda a combater a fome. Eles apontaram aqui a SSVP, que é a Sociedade de São Vicente de Paula, a EDC, que é a Economia e Comunhão, a Economia de Francisco, tem também as Cáritas, que em toda a diocese agora tem as Cáritas, né, no brasileiro, e a Pastoral Social. Tem muitas igrejas que têm a sua Pastoral Social, que tem essas atividades. A igreja, ela tem algumas atividades, igual a gente falava no outro encontro, um pouco. Por isso que nós temos que gostar também de política para cobrar das autoridades que tenha políticas públicas para atender a população que vive em estado de vulnerabilidade. Então, agir para transformar a realidade. Tá? Então, como devemos agir para transformar a realidade? Ele aqui dá uma pista falando o seguinte: o que nós podemos fazer individualmente? Partilhar o pouco que tem com aqueles que nada têm. Aquilo que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava lá junto com os discípulos, que aquela grande multidão estava quase atropelando ele, o pessoal com fome. E aí Jesus diz: olha, esse povo estão muito faminto, e os discípulos logo arrumam um jeito e falam: não, vamos mandar ele embora para o vilarejo aí para comprar comida, porque nós não temos nada aqui no deserto. O que nós vamos dar para esse povo? Jesus diz: não, dá-lhe vós mesmo de comer. Ou seja, Jesus falou: o que vocês têm aí? Teve um que tinha 5 pães, ofereceu 5 pães, outro tinha 2 peixes. Foi lá onde Jesus fez aquela grande multiplicação. A gente já falou isso quarta-feira, né? E aí eu não vou me estender muito, não. Mas é isso que Jesus está dizendo: dá-lhe vós mesmo de comer. Comece por você. Só, claro, você tem que mexer com as autoridades, né? Tanto federal, estadual e municipal, para que haja políticas públicas para atender essas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Depois, abolir o desperdício de alimento e reaproveitar de modo sustentável. Quantos alimentos, quantas toneladas de alimento são perdidos aqui nesse Brasil?
Quantas pessoas, às vezes, têm com fartura, joga fora e não reparte com ninguém. Então, isso. Agora, aí também, como a gente pode agir? As escolas também, as escolas católicas, como elas podem agir? Acho que não só as escolas católicas, eu penso também que as escolas estaduais, municipais, né? Eu acho que também tem que agir. Por exemplo, ensinar a ver o próximo e a se compadecer. Ensinar e questionar as injustiças. Ensinar a praticar a solidariedade. Eu acho que tem que ter isso nas escolas, tem que ter essas matérias nas escolas para que possa passar, ensinar desde da juventude, desde criança, né, adolescente mesmo, já ensinar para eles como eles devem agir, né, para que eles possam se sensibilizar com a população. Aí a gente diz, mas a campanha da fraternidade, será que tem alguma coisa, algum subsídio para nos apresentar? Tem. O Wilson já apresentou aí, o Antônio estava apresentando aí, existe o texto base, existe o Via Sacras, que se pode fazer na comunidade, nas casas, existe também a Fraternidade, a Economia de Francisco, que também é um livrinho, tem vários materiais, um livrinho sobre a Economia de Francisco, tem livros para trabalhar com o jovem, tem livro para trabalhar na catequese, tudo voltado à fraternidade e à fome. Tem livros para trabalhar na escola, no ensino médio, tem livros para trabalhar no fundamental, do 1º ao 5º ano, também do fundamental do 6º ao 9º ano, tem livros para trabalhar na universidade também. Então, a CNBB preparou todos esses materiais e está disponível lá nas suas livrarias para que a gente possa comprar e usar. Agora, eu fico pensando, como que fica todos esses materiais que são preparados? Se a gente não vê as pessoas usando, se a gente não vê as igrejas usando, se a gente não vê as escolas usando, se a gente não vê ninguém usando. Eu falo as escolas, mas eu acho que primeiro o exemplo tem que vir da igreja. É a igreja que tem que primeiro dar esse exemplo. É a igreja que tem que dar palestra. É a igreja que tem que... Mas eu fico pensando, enquanto isso não acontecer, as campanhas da fraternidade não vai ficar sempre do jeito que está e as pessoas não vão se converter de jeito nenhum. É difícil. É difícil. Claro que tem outros meios das pessoas procurar a conversão, mas desde que a pessoa não entenda o que é uma quaresma, não entenda o que é um tempo de conversão, não entenda o que é um tempo, uma campanha da fraternidade, para que serve, então, eu vejo que é um pouco meio difícil. Então, desculpa, já estou terminando. Então, essa apresentação, da qual a gente fez bem correndo, foi um slide elaborado pelo setor de animação pastoral da ENEC, e eles autorizaram o uso da reprodução para que a gente possa compartilhar desse material, que são livros, né, e cartazes, muitas coisas boas. Contudo, eles falam o seguinte: contudo, nós ficaremos muito agradecidos aos créditos que foram mencionados. Então, eles ficam muito agradecidos se nós usarmos desse material e procurar passar para as pessoas com essa informação. Então, tem muitos materiais muito bons. Desculpa, Wilson, desculpa, Antônio. Falei muito rápido, porque o tempo é muito pouco mesmo, né? Se vocês quiserem completar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Sim, eu queria fazer um comentário, Diácono Cícero, a música que você cantou e o poema que o Antônio recitou, principalmente o poema eu já conhecia, né? E esses dois textos,
eles demonstram a sociedade, né, brasileira e até em alguns lugares do mundo. E para compartilhar, eu queria falar para vocês um pouquinho do Evangelho do dia de amanhã, né? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos e irmãs, nós sabemos que toda a vida de Jesus, ela já estava centrada pelo Pai. Ele sabia que tudo o que aconteceria com ele. E por isso Jesus também jejuou durante 40 dias e 40 noites. Por isso que nós também passamos pela essa caminhada, onde nós colocamos o nosso jejum, nossa oração e caridade para contemplar o Senhor. O tentador aproximou-se e disse a Jesus, olha só, ele colocou, olha como ele colocou, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O demônio sabia que Jesus era filho de Deus. Ele é filho de Deus. Mas Jesus não estava ali para fazer a sua vontade ou a vontade de alguém, mas ele estava fazendo a vontade do Pai para que nós hoje estivéssemos salvos. Esse acontecimento já tem mais de 2000 anos e nós aqui continuamos a lembrar sempre o ano A, o ano B, o ano C, todos os tempos litúrgicos da igreja, nós sempre passamos para lembrar que o Senhor nos salvou. E continuando, mas Jesus respondeu, como eu falei, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diácono Cícero e o Antônio falaram sobre alimento espiritual. Nós precisamos de alimento pessoal, alimento carnal. Mas o principal que nós precisamos é do alimento espiritual. E o Evangelho continua. Então, a cidade santa colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por que ele disse isso? Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Perceba, a discussão deles é com o que está escrito, porque, infelizmente, o demônio também conhece a palavra, mas Jesus está mais preparado, porque ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, e ele tem, vamos lá, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, o demônio cometeu um erro muito grave. Ele pensou que ele daria uma proposta a Jesus e Jesus aceitaria. Não, Jesus preferiu dar a sua vida do que nos entregar. Ele fez de tudo para que nós não perecemos. Jesus seguiu a cruz. Ele foi destronado do seu reinado, ele recebeu apedrejado, ele recebeu também pregos em suas mãos e seus pés, ficou ali na cruz até morrer, para que nós fôssemos salvos. E novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse, eu te darei tudo isso, como se o demônio tivesse alguma coisa para dar para Jesus, porque Jesus já tem tudo que ele quer, porque o reino dos céus e da terra foi feito por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele fala assim, se te ajoelhares diante de mim para me adorar, não, irmãos e irmãs, o único Deus que tem a nossa total adoração
é Jesus, é Deus Pai, Deus Espírito Santo. E Jesus responde: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Então o diabo deixou, porque o diabo viu que não tinha como argumentar com Jesus, porque o Jesus estava preparado para esse momento. Ele, desde que ele nasceu, e quando ele estava junto do Pai, nasceu, cresceu, virou um grande profeta e ficou adulto e percebeu que já estava pronto para se entregar por nós, ele debateu com o demônio. E por fim, então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Irmãos e irmãs, então, os anjos fizeram aquilo que o demônio queria que ele fizesse, mas não é na hora dele, é na hora que Deus quer. Jesus, ele nos salvou para nos livrar do demônio. Todo o seu sofrimento foi para que nós não perecemos, que nós não sofrêssemos o que o demônio tinha para nós. Então, irmãos e irmãs, nós contemplamos o evangelho do dia de amanhã. Tem muita coisa para falar. Se a gente fosse falar das leituras, que são bem extensas, também nós falaremos bastante. Como eu disse, nós falamos um pouco da quarta-feira de cinzas, que eu ainda tenho para falar ainda também. Falamos da campanha da fraternidade, que temos muito para falar, mas deixamos um pouquinho mais sobre a complexidade do evangelho, porque ele vai ser contemplado amanhã. Mas não tem problema. Nos próximos encontros, nós vamos falar, se possível, a continuação da história da imposição das cinzas e dessa grande campanha da fraternidade, que tem muito para ser falado. Amém? Amém. Amém. Sem som, Rodrigo. Vai falar alguma coisa, Antônio? Não. Ah. Podemos encerrar. Bom, gente, uma live maravilhosa. Já estava aqui falando com o Orlando agora há pouco aqui em casa. A última live que fizemos na quarta-feira de cinza, alcançamos o número de 1.224 contas alcançadas. Live de quarta-feira. Muito obrigado a todos vocês que prestigiam as lives do canal Dons. Foi na quarta-feira essa live. Alcançamos aqui, mais uma vez, a marca de 1.224 pessoas. Um ótimo acompanhamento das pessoas que continuam acompanhando o canal Dons. A gente aqui, eu peço desculpas de não estar conseguindo, às vezes, colocar todos os dias no ar o canal Dons. É que os horários estão ficando meio apertados, mas parece que eu consegui dar uma organizada essa semana. A gente vai voltar aqui a todo vapor. Próxima live marcada terça-feira, 22 horas. Falaremos da campanha da fraternidade aqui com o Diácono Cícero, Caldeira, teólogo Wilson, na próxima terça-feira. E, claro, amanhã tem a Santa Missa, primeiro domingo da Quaresma. Você vai assistir a Santa Missa amanhã às 19 horas. É a Santa Missa do Padre Reginaldo Manzotti, transmitido aqui no canal Dons amanhã. Amanhã às 7 da noite. Vocês que acompanham o canal Dons, Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, amanhã às 19 horas, aqui na nossa página Canal Dons. Na terça, os diáconos. Na quinta-feira, teremos a volta do Fernando de Maria. Teremos uma pregação sexta-feira, bem provável, com Antônio Marcos Solé. Sábado, claro, a partilha estará aqui mais uma vez para falarmos da campanha da fraternidade. E não vamos esquecer aqui do diácono Marcelo Brito, de forma alguma. Ele nos traz todos os dias o santo do dia, está muito bacana. Então, todos os dias com o diácono Marcelo Brito, o santo do dia, aqui no canal Dom. Sintam-se convidados. Claro, o evangelho diário. Tem evangelho hoje, diácono Cícero? De amanhã vai proclamar hoje na página? Está desligado o microfone. Está desligado. Desligou o microfone. Aí eu vou gravar assim, depois eu vou gravar.
Teremos o Evangelho Diário, né? De domingo com o Diácono Cícero, todo dia. Para quem não tem ainda o Diácono Cícero no WhatsApp, ele todos os dias manda a reflexão para a gente do Evangelho Diário, aqui no grupo da Missão Dons, tá? Ele manda para a gente acaba espalhando para todos vocês. Vocês que quiserem receber do Diácono Cícero também o Evangelho Diário, que ele grava todos os dias, tem a caixinha de mensagem aqui no canal Dons. Deixe lá na caixinha o número do telefone. Por que o número do telefone? Para me adicionar nesse grupo Missão Dons, que é um grupo aberto para vocês receberem o Evangelho Diário. Estou montando aqui um grupo, vai ser um grupo grande, vou deixar aberto ao público para participar. Vai receber mensagem católica, vai ter, além das reflexões, algumas mensagens, é bem bacana. Vamos fazer um grupo aqui para o pessoal que participa no canal Dons. É bom essa interação, às vezes tem alguma dúvida, alguma orientação, fica à disposição aqui para vocês também. É só deixar lá, eu quero participar, lá na caixinha de mensagem no Facebook. É isso. Pedir para o Diácono Cícero dar a bênção para a gente. Pai nosso pequenino, Deus me leve em bom caminho. Santo anjo me acompanhe, 7 estrelas me ilumine. Jesus Cristo, meu padrinho, Nossa Senhora, minha madrinha, que me fez a cruz na testa para o cão não atentar. Nem de noite, nem de dia, nem no pingo do meio-dia, e nem na hora que eu for me deitar. O Deus que é Pai, que é todo-poderoso, desça a sua poderosa bênção sobre todos que participaram dessa live com a gente, outros que vão participar, sobre vocês, sobre todos os seus familiares, sobre todos os organizadores do canal Dons, porque a gente sabe que é muito, o Rodrigo, o Zé Paulo mesmo, eles fazem um esforço muito grande para estar colocando no ar. O Rodrigo trabalha até tarde, chega em cima da hora, o professor dá aula à noite também, então não é muito fácil, mas eles fazem um esforço danado para poder estar colocando essas mensagens, né, no ar, a palavra de Deus no ar. Então, pedir a Deus para que abençoe também eles e seus familiares também. O Deus, ele é Pai, ele é misericordioso. Ele está sempre de braço aberto para nos acolher. Nós também temos que fazer a nossa parte, fazer o nosso esforço, para que a gente também possa fazer aquilo que ele pediu para que a gente fazer. Leve o Evangelho, leve a palavra de Deus até os confins dos tempos. O Deus que é Pai, que é todo-poderoso, desça a sua poderosa bênção sobre cada um de nós. Arlete Ferreira, boa noite. Sobre cada um de nós, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, e que o Senhor vos acompanhe, e que a alegria do Senhor seja a vossa força. Boa noite. Amém. Até logo. Boa noite. Tchau. Obrigado. Aqui é o Antônio Caldeira, claro, o teólogo Wilson de Souza, muito obrigado. Obrigado também ao Diácono Cícero, que participou conosco esta noite aqui no canal Dons. E claro, aqui vou deixar boa noite a Arlete, que manda os comentários todos os dias para a gente. O Jean Fortunato também por aqui, o Zé Maria, todos vocês. Página Ponto com Deus, Comunidade São José de Poá, página Atos 22, página Permita-se, Comunidade Olhar de Misericórdia, claro, página Missão Dons e Dons Manias, que estão ao vivo com a gente aqui nesse exato momento. Todas essas páginas, e claro, a galera do Facebook e as dos grupos do Facebook. É muita gente para dar tchau, porque hoje, gente, foi para todo lado. Teve canal 12 espalhado aqui na internet toda hoje. Obrigado pelos mais de 100. Muito obrigado a todos, viu? A gente se vê logo aí, terça-feira. A gente se vê. Tchau. Canal 12 é Deus que nos conduz. Uma boa noite.